Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Esta é a nossa terceira aula sobre o Catecismo da Doutrina Cristã. Nesta aula falaremos sobre a encarnação do Filho de Deus. Mas antes de prosseguir, você se certifique que sabe bem o que nós já vimos da doutrina cristã nas aulas anteriores. Lembre-se que nós já falamos sobre as partes da doutrina cristã, sobre o sinal de Santa Cruz, sobre a unidade e a trindade de Deus. Cuide para não perder nada pelo caminho. É importante saber bem a doutrina cristã. Nós estudamos a doutrina cristã a fim de que, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos obter a salvação eterna. E hoje nós vamos compreender um pouco melhor sobre como que se operou, como que se deu este grande mistério da nossa redenção. Mas, antes de falar sobre isso, eu gostaria de fazer algumas perguntas para ter realmente certeza que você está pronto para começar a entender o mistério da redenção, que começa com a encarnação do Filho de Deus. Então, o que é o cristão? Você sabe me dizer o que é o cristão? Quais são as partes da doutrina cristã? Com o que eu poderia comparar para entendê-la melhor a doutrina cristã? Qual é o sinal do cristão? O que indica o sinal do cristão? Quando que eu devo fazer o sinal do cristão? Muito importante saber. E o que eu quero dizer quando eu falo Deus? O que significa? Que é Deus? Como eu posso defini-lo? Você lembra, né? Você lembra que é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra? Lembra-se bem? E o que significa cada uma dessas coisas? O que é Espírito perfeitíssimo? O que é eterno? O que é Criador do céu e da terra? Nós vimos isso no último vídeo. Nós vimos que todos devemos reconhecer que há um Deus. Todos os homens, porque isto é algo que nós podemos compreender com a razão. É uma questão de lógica. Que há um Criador do céu e da terra. Lógica. Nós até demos uma demonstração através de uma história. Muito bem. E agora o que dizer da Trindade? Posso dizer a mesma coisa sobre a Trindade? O que é a Santíssima Trindade? Nós sabemos que este mesmo Deus é em três pessoas realmente distintas. Quem são? Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Muito bem. Nós podemos compreender isso com a razão sozinho, o mistério da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é certo? Certíssimo. Por que ele é certíssimo? Isso tudo nós vimos na aula anterior. Lembre-se, você não pode perder essas coisas pelo caminho, é importante saber. É importante também honrar a Santíssima Trindade. Deus unitrino, dizendo: glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito importante. E agora nós vamos falar especialmente sobre uma das pessoas da Santíssima Trindade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho. Por isso que foi importante que nós tivéssemos falado antes sobre a Santíssima Trindade. Porque o Filho de Deus se fez homem. É isso que nós queremos dizer quando falamos em encarnação. Lá do céu, o Filho eterno se fez homem, assumiu a nossa natureza humana, continuando sendo divino, Deus. E nós precisamos entender então as duas partes deste grandioso mistério. A parte de Deus e a parte do homem, porque Jesus Cristo, que é como nós chamamos, Deus feito homem, Jesus Cristo,
é Deus e homem verdadeiro. Isto é importantíssimo saber. Deus e homem verdadeiro. Deus, porque gerado desde toda a eternidade pelo Pai. Desde toda a eternidade. Não foi gerado depois de um certo tempo. Não foi algo que aconteceu no tempo. Não. É desde sempre. Sempre que houve o Pai, houve também o Filho. Gerado desde toda a eternidade. Então é um mistério. Mas nós podemos explicá-lo, por exemplo, com esse desenho da Mariana, minha irmã. Veja. Você está vendo aí o fogo. Certo? E você vê que esta parte amarelada aqui do fogo, o núcleo, gerou esta parte laranja, que é o esplendor, o fulgor, o brilho do fogo, não é? Então, você sabe perfeitamente que um gera o outro, sim. Mas é como a geração do Pai e do Filho, esta fogueira aqui, onde que você olha, você tem a geração, você sabe, mas ela é desde sempre. Não há um fogo sem esse brilho, não existe isso, certo? Sempre que haverá este amarelinho aqui dos desenhos, né? Haverá também o brilho, sempre. Assim também, sempre que houve o Pai, sempre houve o Filho. Assim também, por exemplo, um outro exemplo que nós podemos utilizar, infelizmente não tenho o instrumento aqui, mas o utensílio, mas, por exemplo, se você tiver um espelho na sua casa, espelho, muito importante, não é? Um espelho, você olha para o espelho e imediatamente se gera a imagem, né? A sua imagem é gerada no espelho, automaticamente e imediatamente. Assim também é como o Pai no seu trono celestial tem o Filho desde sempre. Certo? Não aconteceu uma geração que passou um tempo e vamos esperar, né, aparecer. Não. Desde sempre, imediato, desde sempre, desde a eternidade. Desde que Deus é Deus e Deus é sempre Deus, Deus há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a parte divina é o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso é importante saber, que é o Filho. Este Filho, lá do céu, desce e assume a natureza humana. E esta união do divino com o humano não gera uma terceira coisa. Não gera uma terceira coisa, ou então fica uma coisa só. Não, continua sendo ao mesmo tempo homem e Deus. Para você entender isso bem, eu vou lhe contar uma história, certo? Ouça, atenção. Havia um herege da Armênia que queria muito disputar com um missionário católico, e o missionário não estava interessado nisso, porque geralmente debate é assim, meu amigo, não dá em nada, entendeu? Um fica tentando provar que é mais bonito que o outro, né? E não se progride muita coisa. Então, aconteceu que o missionário evitava, porque para evitar essas vaidades, mas insistiu tanto o herege que o missionário aceitou e disse: então, muito bem, eu aceito o debate. E imagina um armeniano, né, que nega essa distinção de Deus e homem verdadeiro, ele vai justamente discutir sobre a pessoa de Jesus Cristo. E ele diz assim: olha, de tal forma o divino e o humano em Jesus estão unidos que é uma só coisa agora, uma só natureza ao mesmo tempo, humano e divino, uma só natureza. Como, por exemplo, se tivesse uma barra de ferro grande, representando a divindade, e outra barra de ferro pequenininha, e você fundisse e ficasse uma só barra. Assim disse o herege. E o missionário contestou, ele disse assim: não, muito bem, é verdade. Mas o que sucederia
Se uma destas barras fosse de ouro, o que aconteceria? Aconteceria que, bom, estariam fundidas em uma coisa só, verdade, mas seria uma parte de ouro e outra parte de ferro. E assim ele explicou ao missionário ao herege: olhe, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que, embora seja a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, há duas naturezas, a divina e a humana. E assim, a parte humana padeceu e sofreu na cruz. Padeceu e morreu na cruz. A parte humana de Cristo. Sua natureza humana. E a sua natureza divina, também na cruz, mereceu infinitamente, por sua dignidade divina, a nossa salvação. Então, aí você tem que Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo o homem verdadeiro. Ele tem a nossa natureza, não é uma natureza outra. Ele tem a natureza divina também. Tudo isso na pessoa do Filho. Isto é muito importante você saber. Jesus Cristo é Deus e homem verdadeiro. Outra coisa que você tem que saber. Por que porque todos nós chamamos Jesus Cristo. Tá? Por quê? Porque Jesus Cristo significa Salvador. O Filho de Deus se fez homem justamente para nos salvar. Isso é importante saber. Há um motivo pelo qual houve a encarnação. E esse motivo é que nós necessitávamos que o Filho de Deus se fizesse homem para que pudéssemos ser salvos. E Deus se compadeceu e veio até nós. Talvez isso fique mais claro com uma história. Então vamos a uma outra história. Esta acontece num reino onde o monarca, o rei, ele tinha um súdito que era de condição muito humilde, uma pessoa simples, mas que, como era muito estimado do rei, o rei o estimava muito. O rei fez de tudo para que esse súdito crescesse e assim ele conseguisse ser muito grande no reino, inclusive o segundo no reino depois do monarca, do rei, do próprio rei. Muito generoso este rei. E, no entanto, este seu servo, ele foi se tornando ambicioso com o tempo. E, guiado por um mau conselheiro, ele resolveu então fazer um complô, fazer uma conspiração contra o rei, para tirar o rei do poder e se colocar no lugar dele. Mas não deu certo. Aconteceu que foi descoberto e assim este que era nobre súdito, mas que foi um traidor, foi expulso do reino, foi exilado, mandado embora. E não só ele, mas também a sua família. Todos foram exilados. E aí, a história poderia acabar assim, um exílio triste. Eles escravos e sofrendo no exílio. Mas havia um príncipe muito piedoso, um príncipe muito bom, que era o filho único do rei. E esse príncipe então foi até o rei e obteve do rei o perdão. O rei que havia sido traído. Obteve o perdão e você imagine a grande alegria dos exilados, que lá estavam justamente por terem abusado da generosidade do rei. Grande alegria, grande gratidão, e assim também deve ser a nossa, porque nós sabemos que, claro que a história sagrada conta diferentemente, mas nós sabemos que tudo que foi narrado aqui é uma forma de representar em termos mais simples aquilo que é a história da redenção. Quem é este príncipe generoso? É nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo que se fez homem para nos salvar. Quem que é este homem ambicioso? Nós sabemos que é Adão, que, embora foi gerado do barro, Deus lhe elevou
soprando o Espírito e com a vida espiritual de homem, estava então extremamente elevado. E era muito próximo de Deus, tanto que conversava com Deus no paraíso. Amigo, grandioso no reino, dominava os animais, dominava tudo. Mas o que aconteceu? O orgulho fez querer se colocar no lugar de Deus, ser como Deus. E quem foi o mau conselheiro? O demônio. O demônio é este mau conselheiro que disse: se comerdes esse fruto, sereis como deuses. E assim, os nossos primeiros pais foram expulsos do paraíso. Nós sabemos, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E sendo expulsos do paraíso, todos os seus descendentes também estavam sujeitos à mesma condição. O pecado de Adão foi um pecado de grave desobediência. E as consequências dele são todas as misérias que nós temos. A ignorância, a morte, a privação da graça de Deus, coisas que Deus concedeu de graça para o homem. E que ele poderia, e pôde, e fez com toda a justiça tirar do homem, quando o homem se portou mal. Mas havia esse príncipe generoso que é Deus, que nos ama. E não deixou o homem desamparado, mas na verdade providenciou o Redentor. Ele mesmo veio, na pessoa do Filho, né? Santíssima Trindade, se fez homem, assumiu a nossa natureza para nos salvar. Salvar a todos, os que vieram antes de Cristo e os que vieram depois. Por isso que esse mistério do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, encarnação, é um mistério que divide a história. Antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque este é o mistério central da história do mundo. Este é o mistério que resolve todo o problema, em realidade, o drama da queda dos nossos primeiros pais. Nos reconcilia com o Pai. O Pai eterno. Então, muito bem. Nós sabemos que, então, o Filho de Deus foi gerado desde toda a eternidade, lá no seio da Santíssima Trindade. Muito bem, foi gerado pelo Pai. Claro, nós vimos alguns exemplos aqui para entender isso um pouco melhor. Nós sabemos que Deus se encarnou, mas como é que foi a encarnação? Então, ele se encarnou, a parte humana assumida foi formada no ventre de Nossa Senhora. Isto é muito importante saber. Este foi um grande milagre. Do mesmo modo que Deus na criação tomou o barro virgem e deste barro virgem formou as plantas. Deste barro virgem formou inclusive o próprio homem. Este barro, com o seu poder, sem intervenção humana, o que não é de ordinário, porque de ordinário as plantas e as coisas nascem porque acontece alguma operação na natureza, ou o homem mesmo intervém, ou então o vento, enfim, qualquer coisa. Mas na criação, Deus fez por conta própria, pelo seu próprio poder, fez que nascesse a relva, as plantas, as árvores e tudo mais, tudo. Pelo seu poder. E assim também na criação, na redenção, Deus formou no seio virginal de Nossa Senhora Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Isto é muito importante e é grandioso. O grande milagre da criação, que nós vemos, Deus com o seu poder criar todas as coisas, do nada. Assim também, de certa forma, se repete de modo diferente. Acontece novamente este poder de Deus no seio virginal de Nossa Senhora, sem intervenção humana. A Virgem dará à luz um filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Importantíssimo. E esta foi uma obra do amor de Deus para conosco, porque Deus não estava nos devendo nada. Ele nos redimiu
porque Ele nos ama, porque Ele é bom. Ainda quando houve a grande traição, e ainda quando nós com os nossos pecados, quando pecamos, nós repetimos a mesma desobediência dos nossos primeiros pais, por nossa culpa. Ainda assim Deus, com seus sofrimentos, com a sua encarnação, que é o começo da redenção, Ele vem para nos amparar, para nos tirar desta condição miserável. A obra da redenção, a obra da encarnação, ela é atribuída principalmente ao Espírito Santo, porque é uma obra da bondade de Deus, especialmente ao Espírito Santo, por ser uma obra da bondade de Deus. Amor. Totalmente um ato do amor de Deus para conosco. Um ato gratuito, benigno. Quão agradecidos nós devemos ser a Deus? Quão nós devemos amar a Deus pelo bem que nos fez? Quão nós devemos amar os amigos de Deus? E, sobretudo, esses grandes amigos, os grandes servos de Deus, como a Santíssima Virgem Maria e São José, que tiveram um papel fundamental na encarnação. A Virgem Santíssima foi justamente o instrumento pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Por isso que a Igreja tem um grande amor à Virgem Santíssima, uma grande devoção a Nossa Senhora. E nós dizemos, e é bom que você tenha o costume, se ainda não tem, dizer durante o dia várias jaculatórias, em honra de Nossa Senhora, pedindo auxílio de Nossa Senhora, de São José, do Menino Jesus. É muito importante. Então, você vai dizer, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Importante dizer. Muito importante. Há também esta jaculatória, a Sagrada Família. Amado Jesus, José e Maria, eu vos dou o meu coração e a alma minha. Amado Jesus, José e Maria, eu vos dou o meu coração e a alma minha. É importante dizer. Muita reverência por este mistério da encarnação. Muita reverência pelos servos de Deus. Nós vemos em toda a Sagrada Escritura, louvar-se o justo, louvar-se o santo. Nós vemos em toda a Sagrada Escritura, Velho e Novo Testamento, sempre, um grande amor por Deus sobre tudo, e por aqueles que vêm em nome de Deus, e por aqueles que ajudam, ou melhor, que Deus usa como um instrumento para fazer a sua obra de salvação. Muito importante. Se nós prezamos as pessoas que fazem obras, como por exemplo, as pessoas que ajudam os enfermos, como os médicos, as pessoas que ajudam no progresso da técnica, as pessoas são prestigiadas na sociedade, os grandes artistas. Muito bem. Imagine então estas pessoas grandiosas que Deus escolhe para poder fazer parte desta obra da sua redenção. Então devemos ter grande estima. Por isso que a Igreja tem a Virgem Maria e São José, assim, com muitos louvores e muita devoção. Muita devoção. Então, nós temos que manter isso. E também devemos lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, gerado desde toda a eternidade do Pai, e que foi gerado no ventre
da Virgem Maria também, quanto na pessoa de Jesus Cristo, agora Verbo encarnado, ele nasce em Belém. Nasceu em Belém e nasceu pobre. Humanamente falando, materialmente falando, pobrezinho. Nasceu pobrezinho em Belém. E por que nasceu pobrezinho em Belém? Nasceu pobrezinho em Belém para nos dizer e apontar o que é a verdadeira riqueza, o que é a verdadeira felicidade. A verdadeira riqueza e a verdadeira felicidade não é ter muitas posses, riquezas, não é ter prazeres, não é ser famoso e conhecido de todos e ter honras, não. A verdadeira felicidade é conhecer, amar e servir a Deus. E isto, pobrezinho, Jesus e a Sagrada Família, humilde, tinham. E esta deve ser a nossa principal preocupação, fazer a vontade de Deus. Em primeiro lugar, submeter a Deus. Em primeiro lugar, ser bons em primeiro lugar. Tudo mais será acrescentado. E digo mais, cuidado, porque se costuma ver como sinais de que as coisas vão bem, que as pessoas providenciem sempre, né, as riquezas, as honras, os prazeres, mas e a vontade de Deus? Está sendo lembrado? Está sendo lembrado de fazer a vontade de Deus? Está se procurando saber a doutrina cristã, não esquecer nada das aulas? Está se procurando saber tudo muito bem? Está se anotando, escrevendo, para não esquecer? Está se procurando colocar em ação o que é ensinado? As orações, está se colocando as orações? Está se fazendo isto? Rezando, oração da manhã, oração da noite? Está se fazendo isto? Sinal da cruz, como foi colocado? Está se fazendo o sinal da cruz? É importante. Tudo isso é importante. Isto é uma grande riqueza, porque estas coisas nos dão as virtudes e a graça que nós precisamos para nos salvar. Uma graça que nós recebemos do coração sacratíssimo de Jesus, que Ele dá de graça para nós, mas que nós devemos procurar. Nós devemos procurar isto também. Em primeiro lugar, nós estávamos ou estamos no exílio e nós precisamos voltar para o reino. Voltar. Como vamos voltar para o reino? Seguindo este príncipe generoso, Jesus Cristo, o nosso capitão, as suas ordens, a sua sagrada doutrina. Então vamos dar muita atenção para o que ensina a doutrina cristã. E é assim então que eu encerro esta terceira lição do Catecismo da Doutrina Cristã. Eu espero que tenha sido útil para compreender um pouco melhor o mistério da redenção e o mistério da encarnação em particular, que é o começo da nossa redenção. E assim me despeço. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.